Dele que eu quero conversar agora com o nosso João Vitor Revedilho, porque a gente falou muito aqui sobre a proposta de Flávio Bolsonaro. Agora eu quero trazer a da outra campanha que também aparece como destaque ali nas pesquisas, que é a de Lula. E ele coloca a Petrobras como protagonista nessa nova campanha, Revedilho. Bem-vindo, boa noite. Tudo bem, Evandro? Uma ótima noite para você, para quem está nos acompanhando aqui no programa especial de eleições 2026. Não só a Petrobras, mas vários outros temas. Mas vamos começar com a Petrobras, que acho que é um dos pontos mais importantes desse plano de governo apresentado pelo presidente Lula, protocolado junto ao Tribunal Superior Eleitoral, que é a volta da distribuição de combustíveis pela Petrobras. O presidente Lula já tinha prometido isso, só que aí tem pequenos detalhes em relação a essa volta da distribuição. A gente lembra que a BR Distribuidora foi privatizada no ano de 2019, lá no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E lá, de acordo com o contrato que foi feito, a empresa que venceu, que comprou a Petrobras, a BR Distribuidora, tem direito pelas marcas da Petrobras por 10 anos. Então, essa volta da Petrobras para o setor de distribuição só poderia acontecer a partir de 2029. Só que ele promete uma preparação para isso. Inclusive, nós temos uma arte que vai mostrar basicamente como é que está estruturada esse plano de governo de Lula, que promete basicamente essa volta da distribuição e também a manutenção da política de controle de combustíveis, principalmente para evitar um aumento no preço do diesel. Isso já tem acontecido na Petrobras, isso acontece, foi uma das principais bandeiras do presidente Lula, que é o controle desse preço de combustíveis, para tentar evitar problemas maiores. A gente vê aqui agora, aparece, a Petrobras deverá retomar o segmento de distribuição de combustíveis, expandindo a sua capacidade de refino e também ampliando a atuação da Transpetro, para a logística de GNL. Então a gente vê o governo Lula muito focado nessa questão econômica, principalmente no desenvolvimento, no investimento muito maior na Petrobras. Revedilho, espera, daqui a pouco eu volto a falar contigo. Eu quero falar sobre esse lance da Petrobras com o nosso André Marcília, porque Petrobras é um tema bastante delicado para o PT e para aqueles que criticam a atuação do PT em relação a como agiu em relação à Petrobras lá atrás. Como você avalia essa proposta que tenta dar protagonismo à Petrobras nessa distribuição de combustíveis? Isso descola completamente a visão que as pessoas teriam sobre a gestão que o PT fez da Petrobras lá atrás, Marcília, no seu ponto de vista? Pois é, talvez seja essa a intenção, né? Talvez o Lula, ele esteja... É muito complicado a gente pensar nas propostas de um novo governo, sendo que esse governo já estava atuando anteriormente. Então, claro que quando um novo governo, ou quando um governo anterior faz novas propostas, a gente precisa lembrar se ele fez isso nesse governo anterior. Se não fez, fica difícil pensar que depois, nos próximos 4 anos, fará. Eu creio que a proposta ou o plano de governo do Lula, nesse momento, seja muito mais no sentido de criar uma expectativa de que o PT fez de errado até hoje na governança do país não volte a acontecer. Eu acho que a Petrobras entra nesse lugar, né? Olha, eu estou aqui protagonizando a Petrobras, estou protagonizando as entidades que lá atrás foram mal geridas, porque agora sim nós vamos consertar o problema. Isso me parece muito mais algo para envelopar, né, para o eleitor do que efetivamente trazer uma novidade a esse caso. E, além de dar mais protagonismo à Petrobras nessa distribuição, o governo Lula tem falado muito sobre soberania desde o momento em que começou aquele imbróglio envolvendo os Estados Unidos. E as